Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo e repetindo, estou aqui nesse ritmo alucinante de leituras, ou nem tanto, mas de fato eu tento perdurar ou manter esse hábito da leitura em traços dos gibizinhos, né? Das revistas em quadrinhos e casualmente eu leio algum livro. E qual foi a última leitura da vez? Confesso que esse eu demorei muito para ler. Não porque os autores são verborrágicos, pelo menos não é só por esse motivo, mas porque o texto e a arte colam de uma forma excepcional, em especial porque eu sabia que eu tinha em mãos uma obra que é um verdadeiro paradigma e um divisor de águas para os gibis, pelo menos os cómics norte-americanos, ali de meados dos anos 90. Eu estou falando sobre nada mais nada menos do que os X-Men, da dupla Chris Claremont e do Jim Lee. É isso mesmo, pessoal. O Chris Claremont é um velho conhecido dos gibis dos X-Men. Ele passa algo em torno de 16 anos regendo a batuta dos títulos associados aos X-Men, né? Que é esse grupo de super-heróis meio que desajustados e diferentes que foram criados lá no final dos anos 60 pela dupla clássica do Jack Kirby e do Stan Lee. Pois é, mas os X-Men, por incrível que pareçam, pois é, galera, não foram um sucesso de imediato e o título chegou até a ser cancelado. Porém, ele foi reformulado, passou por várias mãos, foi reformulado na sua gênese, né, o segunda gênese, lá em meados, acho que de 1975, né, com o envolvimento ali do Chris Claremont, também do... Enfim, né? A questão é que os X-Men, que era um título qualquer nota, a partir ali de meados de 75 eles ganham o estrelato e de fato é a partir dos anos 90, aí com a parceria de um desses autores novos, como por exemplo o Jim Lee, que entra na Marvel ali em meados de 1988, que os X-Men se tornam nesse fenômeno. E alguns personagens individuais, como por exemplo o Wolverine, ou sei lá, a Psylocke e outros, né? Ou até o Cable, né? Enfim, que é famoso agora por causa do cinema, eles passaram até a emplacar títulos próprios. Então aqui eu vou mostrar a revista que se trata, que é X-Men Gênesis Mutantes 2.0, que ela faz parte dessa coleçãozinha, né? De lombada preta da editora Panini Brasil, da Marvel Essenciais. E, enfim, né? Claro que não dá para agradar gregos e troianos, mas de fato essa série aqui de fato faz parte ou merece fazer parte de uma coleção de essenciais da Marvel, pelo menos se pensarmos nos anos 90. E o que isso aqui compila? Ele tem algo em torno de 200 páginas e compila essas primeiras são sete, as 7 primeiras edições dessa reformulação dos X-Men dos anos 90, na verdade saiu na passagem de 1991 para 1992, com o roteiro e argumento do Chris Claremont, como eu já anunciei aqui, e a arte do jovem, à época, Jim Lee. E realmente, esse arco aqui de história serviu, por exemplo, como uma verdadeira hecatombe, se tratando dos títulos ali dos X-Men, dos mutantes da Marvel. Inclusive, é dessa série aqui, por exemplo, desse arco de história, que serve de inspiração até para o design básico para a série célebre dos X-Men dos anos 90, que dizem que receberá uma continuação, enfim, né, pelo Disney Plus. Então, assim, se você tem na casa dos 40, 30 anos e assistia, obviamente, né, a TV Globo, certamente conheceu os X-Men dessa série televisiva, e essa série televisiva, por sua vez, foi fortemente inspirada por esse arco aqui de história. Claro que há grandes diferenças entre aquilo que é mostrado na TV, na série animada, com o que aparece aqui, mas o espírito é muito parecido, porém com uma dose mais excessiva de violência. Então, na verdade, aqui são 7 histórias e aparecem, na verdade, 2 subtramas. Uma primeira envolvendo aquele vilão clássico dos X-Men, que é o Magneto,
E o Magneto, com o passar do tempo, ele deixa de ser simplesmente um antagonista, pura e simplesmente dos X-Men, e vira, entre aspas, uma bússola moral para boa parte da comunidade mutante, vamos enfatizar isso, né, esse termo comunidade, principalmente porque os X-Men eles acabam sendo um guarda-chuva, uma metáfora para grupos minoritários que são alvos de preconceito, sejam negros, LGBTQ+, mulheres, imigrantes. Eu acho que de certa forma os X-Men desde a sua origem, ele serviu como uma metáfora para isso. E haviam ali, eu não vou me delongar, vou falar só do que aparece aqui. Há esse vilão clássico dos X-Men, que é o Magneto. Eles imaginavam, por algum motivo, que ele estava fora de atuação, não sei se eles pensavam que ele estava morto, mas ele ressurge. E só que aqui o Magneto ele é repaginado, ele aparece como uma espécie de terrorista perigoso internacional e ele não acredita numa convivência pacífica entre o Homo sapiens e os mutantes, né, os Homo superiores, porque ele diz que ele já se confrontou com esse pior lado da personalidade e da política do Homo sapiens, por exemplo, no Holocausto Judeu, lá na Alemanha nazista, e ele, por experiência própria, ele sabe que os humanos eles vão eliminar aquele que é diferente ou aqueles que eles consideram fracos ou estranhos. E o Magneto ele não está mais disposto a tolerar e suportar perdas do seu povo. No caso agora, transcende essa questão racial, porque os mutantes aqui são uma outra espécime. E o Magneto ele faz essa analogia. Se os humanos não conseguem tolerar uma outra raça, né, uma pessoa de uma crença diferente, de uma cor de pele diferente, quanto mais um indivíduo de uma outra espécime. Então ele diz, olha, é guerra. Ou nós atacamos primeiro, ou os humanos eles vão nos eliminar. Ele tem uma espécime, ele vive numa espécime de segunda lua, que é não sei se é um asteroide M, que circunda em torno da Terra, e nesse asteroide M ele quer montar uma espécie de nação para os mutantes, no qual todos os mutantes do mundo teriam, entre aspas, uma espécie de cidadania e passaporte, poderiam entrar nessa nação mutante, seria um tipo de... Aliás, qualquer mutante da Terra seria teria cidadania para viver nesse asteroide M, nessa espécie de nação mutante. É engraçado porque na série atual dos X-Men, essa ideia da criação de uma nação mutante é retomada. Na verdade já havia sido antes, né? Em Genosha, houve uma tragédia, milhões de mutantes foram mortos, né? Foi um genocídio mutante. E o Magneto ele já está ligado nisso, ele já viu o que aconteceu com os judeus na Alemanha, porque além de mutante ele era judeu, coitado, e ele sabe que os humanos não vão tolerar isso. E ele toma atitudes extremas, ele recupera dos naufrágios ali de um submarino, acho que soviético, algumas ogivas nucleares e quer levar para esse asteroide M, para formar um tipo de arsenal nuclear bélico. Então as Nações Unidas, a SHIELD, ali com seus vários agentes, como por exemplo uma participação crucial do Nick Fury, ele olha, o Magneto ele não simplesmente está se armando por se armar, como uma espécie de defesa prévia. Ele obteve essas armas porque ele quer usá-las, ele vai usá-las. Então eles agem o mais rápido possível. Nesse meio de campo, os X-Men aparecem, eles se organizam em duas equipes, porque, aliás, os X-Men eles têm uma certa divergência, então formam-se dois grupos, um deles liderados pelo Magrelo, né, pelo K8, que é pelo Ciclope, e eles acabam se aliando ao seu arqui-inimigo, né, que é o Magneto. Aí a pancadaria come solta, e o que chama o que chama a atenção nesse período é que as tramas elas são aparentemente rasas, porque o importante mesmo é a pancadaria, é a luta. Então assim, os personagens masculinos eles são hiper turbinados, é testosterona para ninguém botar defeito. As mulheres, por outro lado, são mega sensualizadas, com roupas hiper provocantes,
com as poses assim, de uma sensualidade, de um erotismo que beira a pornografia, enfim, né, como eu disse, e aqui não tem papas na língua, é pancadaria corre solta o tempo inteiro. Então há um grupo ali dos X-Men que se aliam ao Magneto, como por exemplo o Ciclope, eu acho que, se não me engano, o Fera também, como é que se diz? A Vampira e alguns outros, e quando acho que por volta ali da terceira edição é que o pau começa a comer mesmo e o Ciclope até dá uma rajada ótica ali. Não sei se foi na, na, na Psylocke, não me lembro agora. Só que ele para assim, momentaneamente na hora da luta, que ele quase matou um dos oponentes ali, e ele percebe o que eu estou fazendo, né? Eu estou aliado dos meus piores inimigos para confrontar, para combater os meus amigos, né? De anos, meus amigos veteranos. Aí ele para, repensa seu posicionamento. Aí há uma inversão na história, se formam duas equipes dos X-Men, que eu acho uma boa sacada, que é uma equipe azul, que é liderada pelo Ciclope, acho que é o Ciclope, a Vampira, tem Jubileu, o Wolverine, e tem uma equipe dourada, que é liderada pela Ororo, né, que é a Tempestade. Eu achei bacana porque o que sempre não, desde ali de 75, 76, com a entrada do Chris Claremont, do John Byrne, o que deu esse gás a mais para os X-Men foi, na verdade, não as cenas de pancadaria e de lutas, conflitos, assim, hiperturbinados, mas sim o desenvolvimento psicológico dos personagens, né? Como é que eles atuam, né, no seu interior, né? Na escola de mutantes, os relacionamentos amorosos. Os X-Men viram quase uma revista capricho, né? Ou é uma espécie de, como é que se diz, malhação aqui do universo Marvel. E o Jim Lee, ali, talvez ele tenha percebido que haviam muitas pessoas. Como é que você, numa edição mensal de 22 páginas, vai trabalhar com um grupo fixo de 12, 14 personagens e dar espaço para todos falarem? Aí ele pensou simples, vamos dividir em dois grupos, né? Como já havia antes, né? Porque antes você tinha, por exemplo, nos anos 80, tem a revista dos Fabulosos X-Men e tem a revista dos X-Factors, né? Do Fator X. Então, você conseguia apresentar e dar destaque a todos os personagens, pelo fato de eles serem muitos, né? Dividindo eles em subtramas, em outras publicações, etc. O Jim ele retomou isso, então você tem duas equipes ali de X-Men, então dá para você trabalhar melhor cada um dos personagens, e depois que é esse confronto decisivo contra Magneto, que ele termina meio que em aberto, Magneto morreu, fica meio que o asteroide M é detonado ali pelas ogivas nucleares, por um feixe de plasma, não sei ao certo, porque é explosão e pancadaria. Porque é um show de ação aqui. Realmente, por isso que virou uma série animada depois, né? Então o Magneto morreu, desapareceu, ninguém sabe ao certo. Aí depois já corta, já emenda com uma outra trama envolvendo um tal de Ômega Vermelho, né? Ômega Red. É revelado que durante a Guerra Fria, um dos X-Men, né, que é o Wolverine, ele foi uma espécie de agente duplo, né? Então ele trabalhava ali para a polícia secreta soviética, né, entre aspas, mas quando na verdade ele era um agente do governo dos aliados, né, dos capitalistas atuando na União Soviética. Então era um grupo com três agentes duplos ali, um deles era o Wolverine. Eles descobrem que os soviéticos desenvolveram uma técnica de produzir de forma barata uma liga derivada do adamantio. Ela era menos resistente do que o adamantio, né, que recobre ali o esqueleto do Wolverine, mas ela era mais frágil, porém ela tinha tinha um plus, que era a questão de que ela era flexível, que ela era maleável. Então o Wolverine, junto com essa equipe ali de 3 homens, eles conseguem roubar acho que os arquivos que contêm esses estudos que permitem esse avanço tecnológico para a União Soviética, e nesse meio do campo esses arquivos se perdem,
Wolverine, entre aspas, perde um dos seus companheiros e depois é revelado que um desses companheiros se torna uma das desavenças ali do Wolverine, que se você não leu, não vou dizer quem é, para dar espaço para vocês lerem. E daí, repetindo que a pancadaria recomeça, com os X-Men divididos nessas duas equipes, que é uma equipe azul e uma equipe dourada, se não me engano. E, enfim, né, interagindo com esse passado do Wolverine que vem à tona, né, da questão da arma X, então eles retomam um pouco isso, dessa amnésia que é um ponto nevrálgico para o Wolverine. Há de novo aquele questionamento, né? O Wolverine ele tem como poder mutante uma regeneração acelerada, mas será que ele de fato é imortal? Ou se ele sofrer danos muito severos, ele perderia a vida? Enfim, há uma explosão aqui de violência, de ação. Como eu disse, realmente você entende o porquê que o X-Men número 1 aqui de 1991, essa retomada, essa Gênesis 2.0, a sua primeira edição foi a revistinha mensal que mais vendeu na história das histórias em quadrinhos. Foram um pouco mais de 8 milhões de exemplares de X-Men Volume 1 vendidas em um único mês. E aqui reúne só essas 7 primeiras edições. Eu gostaria de continuar lendo, porque realmente é um show de aventura, de ação. Tem aqui uma cena com o Magneto, assim, é de uma violência. Tem aqui a Psylocke, o Gambit, que até eles dizem, né? Era o Gambit, tem um momento que aparece o Gambit, a Vampira e a Psylocke, e alguém diz, será que esses novatos vão dar conta do desafio? Quer dizer, eles são novatos quando comparados com aquele grupo clássico, né? O Anjo, que virou Arcanjo, depois tem o Bob Drake, que é o Homem de Gelo, a Garota Marvel, que é a Jean Grey, e o Scott Summers, né, que é o Ciclope, e tem o Hank McCoy, né, que é o Fera. Então, se comparado com os outros, eles são jovens na equipe, mas para os leitores veteranos, eles não são jovens, porque eles existem ali desde acho que finais dos anos 80, realmente, acho que 88, 89, é que surgem esses personagens. Mas eu me lembro que na época, né, quando eu era adolescente, eu li uma ou outra dessas revistas, porque eu não tinha muito contato com uma de revista, nunca fui muito de pedir revistas emprestadas. Eu li aquilo que eu tinha e que eu não tinha paciência, né? Mas, enfim, né? Agora, lendo isso aqui, você entende, ou qualquer um entende, por que essas revistas fizeram tanto sucesso. E o Jim Lee desenhando aqui é show de bola, cara. É impressionante o quanto que esse cara que desenhava. Claro que há todos esses problemas de anatomia, os homens são excessivamente musculosos, as mulheres são hipersensualizadas ou sexualizadas, que não sei se é uma proposta interessante, já que é uma revista voltada para o público, não vou dizer nem infanto-juvenil, é para adolescente mesmo, porque aqui é uma violência crua, a referências talvez a sexo, como é que se diz, a palavrões mesmos, né? E, enfim, né? Eu não vou mostrar mais nenhuma imagem, porque tem algumas personagens aqui que aparecem que eu não quero que você, que ainda não leu, né, esse público desavisado, saiba quais são esses antagonistas com os quais aqui os X-Men se confrontam. Que eu já adiantei que aparece no primeiro arco, né, nas primeiras 3 histórias, né, edições. O grande vilão é o terrorista internacionalmente perigoso e procurado, que é o Magneto, Eric Lechers, e nas outras 3, 4 edições, lentamente eles apresentam um outro vilão, que é o Omega Red, né? Que é uma espécie, uma tentativa frustrada de produzir um super soldado pelos cientistas soviéticos, né? Porque como a revista é de 1991, então toda aquela história ainda da Guerra Fria, da Cortina de Ferro, de experiências de desenvolvimento aeroespacial soviético e da ameaça de uma guerra nas estrelas, ainda era muito recorrente, apesar de, vamos supor que a Guerra Fria já tenha acabado, devido a, supostamente acabado, com a queda do Muro de Berlim em 1988. Então a revista, apesar dela ser posterior à queda do Muro de Berlim, né, a revista é de 1991, mas ela ainda traz resquícios disso, né?
E o principal tema da revista, obviamente, são as consequências dessa Guerra Fria, que de fato não foi tão fria, e os X-Men eles protagonizam esse conflito, esse confronto indireto entre não só o bloco entre os blocos capitalistas e bloco capitalista e socialista e os seus derivados, né? As consequências, as repercussões das não resoluções de alguns problemas desencadeados pela Segunda Guerra Mundial, como no caso Magneto, ameaças surgidas desse confronto indireto entre União Soviética e Estados Unidos, como aqui aparece a figura do Omega Red, a Guerra Fria, né, nesse passado oculto do Wolverine, da ameaça da mecatombe nuclear, enfim, né, a revista é repleta de referências geopolíticas. Então, assim, se você lê esse gibizinho aqui, essa coleção com essas 7 primeiras edições, e não saber nada desse pano de fundo geopolítico, né, de meados de 1990, você consegue entender a trama, mas se você estiver repetindo esse arcabouço da história relacionada à Guerra Fria e das suas repercussões, a ameaça do mercado nuclear, que pairava ali final dos anos 80 e início dos anos 90, se você tiver esse background como leitor, acho que a leitura, né, do contato com essas 7 primeiras edições desse gibizinho, torna a leitura ainda mais enriquecedora. E o importante mesmo, né, poupando conversa, é a pancada. Tem uma cena aqui que eu queria muito mostrar, que apresenta assim os X-Men reunidos como é que se diz? Numa splash page, né? Numa página aqui dupla, mostrando eles todos reunidos se preparando para a ação. Mas acho que eu não vou conseguir, só para vocês terem assim, uma visão rápida, né, dessa potência que era o Jim Lee desenhando. Que realmente eu não gosto muito dos gibis desse período, mas é algo sensacional. E há uma edição aqui, não sei se é a terceira edição, que é uma despedida do Chris Claremont dos X-Men, mas depois ele retoma o título em meados de, acho que é 2004, 2006, e tem essa página que, poxa, Panini, isso aqui deveria ter virado, na verdade, uma dica, uma sugestão para a Panini. Eu poderia transformar algumas dessas páginas, talvez um pôster, para vir como uma forma de brinde algumas dessas edições, porque olha, um pôster disso aqui seria sensacional. É uma coisa para você plotar o quarto com uma imagem dessa. Enfim, né, vou encerrar o vídeo porque eu sei que ele ficou muito longo, mas era uma forma de demonstrar um pouco da minha empolgação lendo isso aqui. Eu comprei já tem algum tempo, comprei devido ao valor histórico que eu sabia que essas 7 edições compiladas aqui tinham, mas eu não fiquei muito empolgado para ler não. Mas quando eu de fato iniciei a leitura, eu falei, caramba, o negócio aqui é pesado, porque como eu disse, se Chris Claremont se despedindo dos X-Men depois de 15, 16 anos trabalhando com os títulos mutantes, o Jim Lee, que havia engraçado aqui na Marvel em 88 e estava aqui uma locomotiva alucinante como desenhista. Enfim, né, eu acabei me surpreendendo de uma forma positiva. Agora, claro, não espere muita profundidade disso aqui. O chunk do troço, né, da revista é realmente a arte do Jim Lee, que é muito impactante. E as cenas de pancadaria que são algo assim colossais, né? Enfim, por enquanto é só. Até o próximo vídeo e até a próxima leitura.